Ele não nega ser de esquerda, comunista. Dinei Lennon, vereador pelo PT de Poços de Caldas, sempre com posicionamentos extremamente polêmicos, é o nosso convidado de hoje do Alta Definição. Alta Definição. Apoio Cultural GR Vivari. Dinei, bem-vindo ao Alta Definição aqui da TV Plan. Já começo, obviamente, falando do teu mandato como vereador aqui em Poços de Caldas. Qual a principal característica desse teu mandato, desse teu segundo mandato, mas falando de ambos de uma forma geral, qual a principal característica do teu mandato aqui na Câmara Municipal? Rodrigo, eu acho que as pessoas que acompanham são as pessoas que têm mais propriedade para adjetivar esse trabalho, para dar uma qualidade. O que eu busco? Eu busco ser um mandato baseado na realidade das pessoas, né? Um mandato baseado na demanda do povo, um mandato popular, um mandato que não esquece a raiz, né? Eu venho do movimento sindical, venho do movimento social e eu procuro fazer um trabalho sempre voltado para a defesa da classe trabalhadora. Eu acho que essa é a nossa marca. Quando a gente fala em defesa da classe trabalhadora, muitas vezes a gente, principalmente, as pessoas colocam ele é aquele cara que é a favor do trabalhador e que odeia o empresário. É isso mesmo tão radical ou não? Não, de forma alguma. O empresário... Rodrigo, a gente tem que ser realista. A gente vive numa sociedade do século XXI baseada num sistema econômico chamado capitalista, sem perspectiva de uma mudança estrutural. E dentro dessa realidade a gente tem que buscar representar a classe trabalhadora, que é a base desse sistema, é quem produz riqueza, e promover um diálogo, né? Hoje em dia, o bom diálogo, o respeito entre o pensamento diferente e até o bom trato entre as classes sociais é importante. Eu me relaciono muito bem com muitos empresários, muito pelo contrário, nunca tive problema com empresários a nível municipal. A questão é que se em algum momento tiver que dividir um ponto que não há convergência, isso faz parte da democracia, eu sei de que lado que eu vou estar. Sempre do lado do trabalhador. Sim. Poços é uma cidade com muitos trabalhadores, mas ao mesmo tempo é uma cidade que nos últimos anos abraçou muito alguns ideais conservadores. A que se deve isso na tua visão? Eu acredito que muito do que se define como ideal conservador se vinculou ao posicionamento político da direita. E ser conservador não é uma exclusividade da direita. Conservador em que aspecto? Econômico? Aí dá um bom debate. Agora, no aspecto cultural, moral, nós somos uma sociedade conservadora. Os trabalhadores, eles têm as suas famílias, sua tradição, suas crenças e as suas manutenções que eles desejam, sabe? Então, eu acho que essa dicotomia entre direita conservadora e esquerda não conservadora, eu discordo um pouco, sabe? Eu me vejo como um vereador que defende a pauta econômica, de direito trabalhista, que defende o povo mais necessitado, o povo mais excluído e tem meus aspectos conservadores também. Como chegar hoje no trabalhador, ou melhor, como fazer o seu mandato chegar hoje no trabalhador? Como é que você faz para essa mensagem chegar? O Lula fala uma coisa que eu acho interessante, sabe, Rodrigo? A cabeça pensa onde o pé pisa. Quanto menos a gente pisa o barro, menos a gente vai compreender como pensa e quais as necessidades de quem pisa no barro. Eu procuro sempre não perder esse vínculo, né? Eu procuro ter um mandato que está na rua, um mandato que está na periferia, um mandato que está lá na UPA no momento que as pessoas estão passando sufoco, um mandato que está lá junto com os trabalhadores da coleta de lixo, quando eles estão em vias de ser demitidos por uma greve que eles organizaram, na raça, com muita coragem, mas sem alguns requisitos legais, a gente tem que estar lá para defender. Então, eu acho que o mandato ele é isso, ele é o fruto de onde ele está. Eu me sinto satisfeito. Eu acho que a gente pode sempre melhorar, sempre pode vir uma crítica, é importante, mas eu me sinto satisfeito com esse formato de trabalho, de estar onde o povo está, de estar onde o trabalhador está e ouvir, né? Eu procuro sempre falar, diferenciar o que eu penso e o que eu represento, né? Então a gente sempre coloca, é o pé no chão, é estar onde o povo está, é ouvir o que o povo tem para dizer e aí a gente consegue manter essa conexão. O senhor fala da questão do pisar no barro, né? A Câmara, como Câmara, como instituição, ela pisa no barro ou não? Tem dificuldade?
Vamos pensar assim, a Câmara ela não existe se não tiver 15 pessoas lá dentro trabalhando. Então, me pautando genericamente pelos 15. A gente vê que alguns pisam, outros não. E o que me surpreende é os que não pisam terem boa votação. Talvez eles alcançam uma parcela do eleitorado que não vê isso como uma necessidade, mas talvez valorize muito o tapinha nas costas, o que está presente na missa, né, o que fala, defende valores conservadores de uma forma muito genérica, mas que de prático, às vezes isso não é pauta na Câmara Municipal. A Câmara poderia ser melhor, eu acho que poderia estar mais presente nos bairros como instituição. Aí eu falo de um projeto de comando de Câmara Municipal. É difícil ser oposição? Cara, é difícil, é porque eu penso assim, e não é. Eu sempre digo assim, ninguém pega um ônibus lá no Parque Esperança, desce no busão lotado, vai lá até a Rua Junqueiras, anuncia que quer falar com o vereador, espera uns minutinhos, que às vezes a gente está ocupado, para entrar numa sala, sentar, olhar para o vereador e falar, olha, eu vim aqui porque eu queria que o senhor fizesse um elogio, sabe? Ninguém faz isso. Então, o que chega para o vereador? As reclamações. Né? E a gente que é da oposição, a gente tem um método de trabalho, né? Que é um método, ele parte de um princípio de que a gente tem uma visão de mundo diferente e a gente tem uma questão programática também diferente. E aí, como oposição, a gente trabalha da nossa maneira. Né? Com essa administração, digamos assim, não é tão difícil, né? Porque eles erram muito em método, em planejamento, em execução, politicamente. Eu nunca me vi como situação, mas confesso que gostaria. Eu falo para todo mundo, sabe? Eu queria ter um prefeito do PT um dia, para que ele fizesse muitas coisas boas, mas que se ele propusesse uma coisa ruim, ter a oportunidade de mostrar que, mesmo sendo do mesmo partido, eu faria oposição àquela medida. O PT governou 2 vezes Poços de Caldas. Primeiro, qual foi a tua avaliação hoje dos governos Paulo Tadeu e Heloísio? Paulo Tadeu, quando ele governou, eu era um menino muito novo, né? Já gostava de política, já participava, tinha engajamento. Me encantou muito, sabe? Porque foi um governo muito popular. Tem coisas que eu acho que as pessoas têm que dar o devido valor. O orçamento participativo é uma proposta, entre aspas, revolucionária. Eu lembro, eu, menino novo, fazendo faculdade, camiseta do Che Guevara, vou mudar o mundo, indo lá para o Jardim Kennedy, num centro comunitário com 60, 70 pessoas moradoras do bairro, para a gente discutir o que seria feito com o orçamento daquele bairro, porque tinha um orçamento para aquele bairro. Eu lembro de ir no São José, no Vila Rica, participei de vários. Eu acho que foi um ponto muito positivo, né, esse método, né, de você chamar a população, ou melhor, de você ir até a população e dizer, olha, nós temos esse orçamento para vocês, o que vocês querem? É uma creche, é uma escola, é um posto de saúde? Eu acho que isso foi muito bom. O Fórum de Educação e Cultura que foi feito, eu acho que foi um governo muito diferente para os padrões da época e um governo muito democrático, eu achei muito bacana. O governo do Heloísio eu acompanhei no momento que eu tinha uma atuação mais do movimento sindical, né? E eu acho que até já comentei com ele uma vez sobre isso. A partir do momento que eu tenho um prefeito que é do meu partido e eu estou no movimento sindical, eu não posso olhar para esse prefeito e falar, é do meu partido, eu vou pegar leve. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que pressionar mais, porque a gente pressiona de um lado, tem gente que pressiona do outro. E eu acho que foi um governo que teve muitos avanços, um governo que realizou muitas coisas de nível federal que o PT propõe. Então, são 2 governos que eu acho que foram positivos para o município. O que falta para o PT voltar ao executivo aqui em Poços? Cara, eu acho que é muito trabalho. O PT hoje ele tem 2 representações na Câmara, o Dinei e o Thiago Mafra. E eu fico muito feliz, de verdade, quando eu vejo o trabalho do Thiago, sabe? E eu acredito que eu não estou errando tanto também, porque ninguém faz uma coisa achando que está errado e continua. Então eu acredito que eu estou acertando. É difícil um vereador na reeleição aumentar a sua votação. Eu aumentei, saí de 1.900 para 2.700 votos. E eu achava que eu poderia cair e seria normal. Eu acho que isso é um reflexo de que tem uma aprovação do trabalho. Para o PT voltar para o executivo em Poços de Caldas, a gente tem que continuar o que a gente está fazendo. Né? Trabalhar o partido enquanto organização
de pessoas e não como um instrumento eleitoral. Eu acho que esse é um diferencial do PT de 90% dos partidos. A gente não se reúne em época de eleição com uma figura, um cacique, né, chamado de doutor muitas vezes, que passa as orientações de como vai ser a eleição e meia dúzia resolve. Nós somos um partido de briga, a gente tem discussão interna, a gente tem representatividade. Você vai numa reunião do PT, você olha, é uma dona de casa, é um líder sindical, é uma liderança lá do condomínio popular, é um advogado, é um coletor de lixo, é um sindicalista, enfim. E eu acho que para a gente voltar, a gente precisa enraizar novamente, sabe? Um PT que não entre nessas provocações sem muito resultado que a direita lança, e ela é boa nisso, de semear um terreno favorável para ela e a gente acaba entrando. A gente percebe muito que, e eu sempre bato muito nessa tecla de que a esquerda perdeu a capacidade de se comunicar com as pessoas. Parece que a esquerda não entendeu muito bem o que foi a revolução do WhatsApp, que a direita conseguiu captar isso muito melhor. Você concorda com essa ideia? Concordo. E acrescento um pouco. Nós temos as nossas falhas, mas eu sempre faço uma ponderação que a gente não pode também se autoflagelar por tudo, porque os meios de comunicação eles não estão dados de forma igualitária para todos e aquele que tiver a melhor habilidade vai ter o melhor rendimento. Não é assim. Os meios de comunicação eles não estão acessíveis para a classe trabalhadora. Eu lembro do Milton Santos, um geógrafo brasileiro, no começo dos anos 2000, eu li um livro dele chamado Por uma Outra Globalização. Basicamente ele falava o seguinte: a globalização ela tem um lado negativo, ela tem um lado bom, e se você souber usar o lado bom, vai ser fantástico. Então um exemplo que ele dava, né, o desmatamento na floresta. Com a globalização, a tecnologia, eu consigo pegar um equipamento tecnológico, um celular, jogar numa rede, um YouTube da vida, e eu consigo uma mobilização lá na Suíça de um movimento, uma entidade, cobrando autoridades brasileiras em relação a algo do meio ambiente que os indígenas estão digitando. Eu lembro quando eu vi aquilo, eu falei, cara, agora a comunicação vai ser horizontal. Porque até então, o que o William Bonner falava no Jornal Nacional era a regra. Você não tinha mínimo de condição de retrucá-lo. E eu entrei nessa onda, eu acreditei muito, falei, cara, agora acabou. Agora o William Bonner fala, eu gravo um vídeo e ponho na rede também, o outro grava, vai ser um negócio mais horizontal. Mas eu não tinha entendido ainda a questão dos algoritmos, né, cara? Então, assim, a gente está melhorando no conteúdo, no formato, na linguagem, eu acho que a gente teve muito avanço nesse ponto. Mas ainda falta acesso a essas ferramentas, ao controle dessas ferramentas que ainda atende uma lógica que não é a lógica de interesse da classe trabalhadora. E para a gente superar isso, aí eu volto o que eu penso de primordial mesmo, é estar onde o povo está. A direita ela faz uma coisa interessante, ela está no bairro. Que seja uma igrejinha lá, muitas vezes, com um discurso contra a esquerda, que a gente é contra isso, que a gente é contra aquilo, que a gente vai acabar com a família, que a gente vai pro banheiro com criança junto, que a gente vai... E eles estão falando isso, entendeu? Então a gente tem que ocupar território. Seria mais ou menos como uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade? Seria isso que a direita faz na tua visão? Rapaz, na época da eleição, o que teve de candidato de direita divulgando um card, uma fotinha de um banheiro que representava um adulto, naquele mictório, e um menininho do lado. Falou, olha o que a esquerda quer. Aqui em Poços teve esse tipo de material? Teve. Eu recebi print de candidato da época que fazia isso. E isso fica, cara. E eu sou professor faz 21 anos, cara. Se você entrar numa sala dos professores tocar nesse assunto, você é linchado. As pessoas esquecem que as professoras é aquela senhora que domingo vai na missa, que acompanha o trabalho do padre, que participa da pastoral, ou que vai no culto, acompanha o pastor. As professoras e os professores não são diferentes da sociedade. Se você tem 70% da população aqui decidida a votar num projeto da extrema-direita, na escola você não vai ver algo diferente disso. Na escola é diferente. Não, é muito parecido. Né? Então, a gente tem essa dificuldade da comunicação muito mais estrutural. Concordo com você que a gente não estava sabendo dialogar, está melhor. Depois do vídeo dos gatinhos, você deve ter acompanhado? Sim. Foi uma forma de se comunicar. Cara, mas funcionou com a inteligência artificial, muita coisa está rolando agora.
Agora é usar as ferramentas que a gente tem. Agora, assim, nós da esquerda, a gente tem coisa que a extrema-direita não tem. Você já viu um cara da extrema-direita falar de educação? Eu nunca vi, cara. Um cara da extrema-direita, uns bolsonaristas da vida. Já viu o cara falar de habitação no país, falar dos números do déficit de moradias no país, o que seria necessário fazer, uma proposta? Eu nunca vi, eu acompanho. Você acompanha também, eu acho que você não deve ter o costume de ver isso. Os caras só falam de medo. Vai acabar com a tua família, vai acabar com a moral, e vai virar uma bagunça. Eles não apresentam. Por quê? Não é porque eles não têm projeto, eles têm projeto. É que o projeto deles não é popular. O projeto deles é... Aí eles saem do conservadorismo moral e entram no liberalismo econômico. O projeto deles é Estado mínimo, é acabar com o programa social, é pôr na cabeça das pessoas que quem se deu bem é mérito pessoal, quem se deu mal é mérito pessoal. E perde todo o sentido de coletividade, de política pública. Falando em redes sociais, na semana passada o senhor virou meme por uma fala na Câmara Municipal, né? A sua fala era, e lá não tinha só petista, tinha estudante, tinha... Qual foi a sua reação ao ver a repercussão dessa fala? Eu já estou acostumado, Rodrigo. Para quem já foi criticado pelo Olavo de Carvalho, Danilo Gentili, Roger, do Traje a Rigor, mas também já foi elogiado por Letícia Sabatella. Acontece, cara. Eu achei que foi um ato de maldade de alguém que falou assim, vamos zoar, entendeu? Eu brinquei com algumas pessoas, ficou até engraçado, né? Falava, se você fizesse um questionário do Enem e perguntasse, letra A, ele disse que petista não é gente, letra B, ele disse que tinha vários campos políticos, se você colocasse a letra A, você estava errado. Né? Mas isso aí acontece, faz parte. Eu gostei de uma coisa, porque fazia tempo que eu não batia 20 mil visualizações, depois daquilo eu bati, então eu acho que levou muita gente para minha rede. Quem é hater vai no sentido de hater, mas tem gente curiosa que vai lá e fala, pô, quem é esse cara, tal, acaba tendo um sentido positivo. Com as críticas, como é que você lida com elas? Eu adoro, cara, adoro. Se o cara vier fazer uma crítica sem me chamar de vagabundo, sem falar que petista é isso, é aquilo, que petista tem que morrer, coisas do tipo, e o cara vier me dar um toque, eu preciso, cara, eu preciso. Os meninos que trabalham comigo, o Marola, a Vitória, eles me criticam o dia inteiro. Às vezes eu apresento uma coisa, vamos fazer isso, eles, não, Dinei, muda, faz assim. Eu acho que a gente que vem das ciências sociais, a gente sabe que a crítica é parte do processo. Se não tiver crítica, não tem evolução. Então, eu não tenho problema, cara, não tem mesmo. A sua primeira filiação não foi ao PT, não. Foi ao PCB. PCB. Né? Foi militante do PCB em Poços. Mentira. A minha primeira foi PCdoB. Foi PCdoB? Eu fundei o PCdoB em Poços. O PCdoB. Aí depois o PCB. Depois, cara, eu comecei na ciência social, eu comecei no PCdoB. Tá. O JS, PCdoB. Aí eu fui fazer ciências sociais, entrei naquela onda de que quem ia mudar o mundo eram os movimentos sociais. Boaventura de Souza Santos e tal. Aí nenhum partido presta. Aí larguei mão. Aí fiquei um tempo sem partido, depois falei, não, nós temos que voltar para a luta de classe. Aí fui para o PCB. Aí, no meu entendimento, o PCB é um partido muito legal. O chamado partidão, né? Partidão, muito legal, com vários princípios assim que eu compactuo, mas não consegue furar uma bolha, cara, entendeu? Não consegue, faz trocentos anos que está aí e não consegue. E aí eu saí, falei, eu vou pro PSOL. O PSOL é um partido que tem algumas pautas que eu acredito, aqui em Poços está meio à deriva, aí eu fui pro PSOL. Aí tenho total respeito pelo pessoal também, mas também entendo que tem algumas dificuldades de crescimento pela própria natureza do partido. Aí depois do PSOL, aí eu falei, vou pro PT, porque todo mundo te xinga de petista, fala que você é petista, se é de esquerda você é petista, se é socialista você é petista. Hoje em dia, até tomar vacina, os caras já estão te chamando de petista. Eu falei, vou pro PT, porque é o partido do povo, cara. Você vai na periferia, conversa com aquela senhora que mora na minha casa, minha vida, ela ama o PT, ela ama o Lula. Você vai conversar com um pedreiro aí que o filho está fazendo medicina, ele sabe reconhecer que foi o PT que criou. O senhor não tem vergonha de dizer eu sou petista? Capaz, eu teria vergonha de falar que eu sou bolsonarista, que eu não tomei vacina, que eu defendo que a terra é plana, que o meu grupo político somou numa tentativa de golpe de Estado. Isso me daria vergonha. O PT, Rodrigo, o PT é uma sigla, cara. O PT não existe, cara. O PT são pessoas. Aqui em Poços de Caldas é um exemplo. Para que o PT exista, eu tenho que dar nome à pessoa, senão ele não existe. E quando eu estou no encontro do PT, eu olho para as pessoas, eu tenho muito orgulho, muito orgulho. Nos últimos tempos, a gente viu principalmente um embate seu, vamos chamar de embate,
dentro do PT com o Odair Cunha. O senhor foi uma voz aqui na cidade contra alguns posicionamentos do Odair, políticos sempre. O Odair hoje é um dos homens fortes do atual governo federal, né? Ele tem acompanhado o presidente Lula em algumas viagens, é nome cotado, inclusive, para cargos, né? É ser kamikaze demais bater de frente com um cara tão partidariamente poderoso como o Odair Cunha? Poderoso dentro do partido? Pode ser, Rodrigo, pode ser, mas vamos pensar, né? O kamikaze, ele entrega a sua vida e acaba ali naquela ação, né? Eu acredito que isso não acaba. A verdade tem que ser dita, cara. Acabei de falar. Eu queria ter um prefeito do PT, que não seria perfeito, para eu poder mostrar naquela pequena porcentagem que eu discordo, para mostrar que eu ia discordar da mesma forma, que eu ia gravar um vídeo do mesmo jeito, e que se os servidores tivessem manifestação na porta da prefeitura, eu iria do mesmo jeito. Quem sabe um dia a gente vai ter essa oportunidade. E dentro do PT, o PT é um partido muito grande, cara. O PT é o maior partido do continente, nós somos milhões de pessoas. Então, assim, é natural que a gente tenha discordância, entendeu? E o Odair Cunha, ele representa um método dentro do Partido dos Trabalhadores que tem que acabar, que é um deputado que eu não vejo que pisa o barro, entende? Qual é o método? Cara, é um deputado que você vai nas cidadezinhas onde ele tem voto, você pergunta por que ele teve voto porque fez emenda parlamentar. Sabe? É isso. Eu acho isso não é legal. Um método que abraça a direita em momentos que não tem que abraçar. A gente tem que ter diálogo, mas tem hora que não dá para fechar. A hora que os deputados estão votando aquela safadeza lá basicamente, para eles não ser presos, cara. Aí o cara vai e vota. Ele tem que levar a porrada, mas tem que levar. Para quê? Para que outros petistas... As minhas publicações críticas ao Odair, apesar delas serem públicas, não é para o geralzão. As pessoas não estão tão preocupadas com as disputas internas do PT. É para outros petistas. Quando eu faço aqueles vídeos, eu mando para todos os deputados, eu mando para a direção estadual, eu mando para a direção nacional. Quem quiser ler, lê, muitos respondem. Para fazer uma autocrítica de que a gente não pode manter esse método. O PT nasceu como um partido diferente e a gente tem que lutar para ser diferente. Tem conversado com o Odair? Nunca mais conversou? Rapaz, eu acho que eu nunca conversei com o Odair. Eu participei de uma reunião online com ele uma vez, mas também não foi muito favorável. Sentaria com o Odair para tomar um café? Não. Não? Não, porque não tem interesse. Agora, se ele falar, vamos tomar um café para discutir um assunto importante para Poços de Caldas, sim. Aí eu sento até com gente da direita. Então, sim, agora um café assim como colegas, não tem motivo. Geralmente os vereadores eles costumam ter um deputado federal, um deputado estadual, a quem costumam buscar emenda, a quem costumam buscar apoio. Só tem algum nesse âmbito? Quais são os seus nomes? Eu dobrei, né, para federal, dobrei com a Beatriz Cerqueira, que é deputada estadual, que é professora do Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação, que tudo que é a nível de estado eu me remeto a ela, porque ela tem muita entrada na Assembleia Legislativa. E a nível federal, o Rogério Correia. O Rogério Correia é um cara que pisa o barro, sabe? O dia que o Zema mandou a Polícia Militar destruir uma escola aqui em Campo do Meio, o Rogério Correia estava lá, entendeu? No barro lá, literalmente no barro, negociando com a polícia para não ter violência contra... Apesar que teve, né? Mas estava lá. O Rogério Correia é um cara de coragem. Eu admiro muito quem tem coragem na política, sabe? De enfrentar mesmo e... Depois você vai aguentar pancada. Quem vê a gente batendo fala assim, nossa, não, a gente aguenta, cara. Só que você não sai por aí chorando. Ele é um cara que enfrenta, cara. Ele é um cara corajoso, um cara fiel e um cara muito correto. Me representa muito. O senhor falou agora que tem hora que é difícil, tem hora que, né? Chegou algum momento que o senhor pensou em desistir ou não? Desistir, não, cara. Chegou um momento que eu falei, nossa, eu preciso respirar um pouco. Preciso pisar no freio um pouquinho. Ali do copo quase na boca. Porque, cara, a gente que faz as coisas por utopia, porque é uma coisa, Rodrigo, você pode concordar, discordar da minha utopia. Aí tudo bem. Mas uma pessoa que é movida por aquilo que acredita é diferente de uma pessoa que ocupa um cargo com interesse pessoal, o salário é bom, essas coisas. Então, assim, quando você vai por ideal, você está preparado para a guerra.
entendeu? Então tem momentos que você vai com tudo, e aí tem uma hora que aí vem a crítica de gente que te fala, calma, você não vai mudar o mundo tão rápido assim, sozinho você não vai fazer, segura um pouco, tal. Então eu já tive momentos, principalmente momentos que o pessoal pega e quer enfiar a família no meio, sabe? O senhor experimentou isso um pouco com o seu filho? Mais de uma vez. Você conhece o Alan dos Santos? Sim. O Alan dos Santos gravou um vídeo do meu filho uma vez, cara. O vídeo viralizou no Brasil inteiro, citou, botou a foto do meu filho, eu processei ele. Só que ele fugiu do Brasil. E por aí vai. E outros casos. Ameaças já recebeu? Meu filho recebeu ameaça na eleição, ameaça de morte, lembra? No caso da Grace. Da Grace. É porque, né? É filho da Grace, é filho do Dinei. Ele sofreu também, cara. Como é que ele lida com isso? Cara... Vocês conversam, você aconselha? Converso. Cara, ele lida bem como um menino que hoje tem 18 anos, mas é um menino que passa por isso desde os 12, 13, entendeu? Então, sempre reagindo como um menino da idade dele, não tem a maturidade que a gente tem. É um desconforto, cara, entendeu? Você chegar no teu filho e falar assim, ó, cuidado a rua que você anda. Não, você não vai sair com teus amigos hoje porque tá perigoso. Isso é ruim, cara, entendeu? E eu acho que não deveria partir por esse lado. Não deveria, mas quando uma pessoa faz isso, ela mostra o que ela é, né? Então eu acho que isso é um pouquinho que baqueia a gente. Mas ele é um menino forte, é um menino... Eu brinco, eu dou aula para ele, inclusive. Eu sou da Humanas, ele é matemática. Eles acham que porque é filho do Dinei é um Che Guevarinha da vida. Não é, meu menino tem a vida dele, tá pensando em vestibular agora, namora, tem menino normal. Mas às vezes, infelizmente, tadinho, carrega o peso de pessoas que querem me machucar, me atingir, aí mira nele. Aí isso é uma coisa que me deixa um pouquinho nervoso, digamos assim. E quem faz isso tem, com certeza, tem meu ódio eterno e eu acho que é imperdoável, cara. A gente aprende a perdoar as pessoas, mas quem faz uma maldade para uma pessoa mirando no filho, na filha, na mãe, eu acho que esse tipo de pessoa eu não dou nem bom dia, cara. Dinei, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, aqui na nossa definição. Daqui a pouco a gente está de volta. GR Vivari, você encontra mais do que estética. Uma clínica médica de estética integrativa, com um time completo de especialistas, com o Dr. André Ribeiro, ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Douglas Peçanha, médico em emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal e longevidade, além de dermatologista, especialista em harmonização facial, nutricionista e equipe de estética facial e corporal. Na GR Vivari, você passa por todos os profissionais em um único protocolo integrado, pensado para transformar sua saúde e autoestima. Alta definição de volta, recebendo o vereador Dinei Lennon. Dinei, nos últimos meses, o senhor tem sido muito crítico à atual administração do prefeito Paulo Ney, tem acompanhado a abertura de 3 CPIs. Qual a sua avaliação da administração municipal até o presente momento? Eu acredito que essa administração, ela carrega uma cruz, né? Ela carrega um passado. E ela vive um paradoxo, né? Não sei se eles entendem isso como um paradoxo, também uma contradição, porque você carrega um problema do passado que te ferra no presente, mas você não contextualiza para a população que os seus limites são decorrentes do passado. Ou seja, traduzindo, o Paulo Ney foi um prefeito eleito com a bênção do Sérgio. Não tem como dizer que não. Assim, a Dilma foi eleita pelo Lula. O Paulo Ney foi eleito pelo Sérgio. E aí como é que o cara assume a prefeitura e fala, ó, obrigado padrinho, mas eu vou ter que dizer para a população que você deixou a prefeitura arregaçada. Então eu não sei qual que é o compromisso que eles têm um com o outro. Eu até brinquei que o Paulo Ney é um dos caras mais fiéis que eu conheço, porque eu não sei se eu teria essa fidelidade, sabe? Não no sentido de trair, mas no sentido de jogar limpo. Fala, sou seu companheiro, sou seu amigo, obrigado, você me ajudou, mas as coisas têm limite, eu não vou entrar na lama por coisas que você fez. E o Paulo Ney, ele assumiu uma administração tentando ao máximo, né, evitar chegar nesse ponto, mas não tem como não chegar, né? E essa administração, ela é uma administração que começa falida, começa com dívida, não paga ninguém, cara, não paga ninguém.
Eu recebi uma informação para verificar, mas até aluguel, ordem de despejo, parece que tem, sabe? Aí terceirizado não recebe, contratos que não são pagos. É uma administração falida. A partir de uma administração falida, o que você pode esperar dela? Muitas pessoas falaram, pô, Dinei, lá na Venceslau Braz precisa de um trevo, eu tive lá. Precisa, cara. Quanto custa um trevo daqui? No Bianute precisa, também. Quanto custa? Para uma administração falida, que está buscando dinheiro no governo federal para fazer obra do DEMAI, que se tirar a verba do governo federal para a educação não paga professor, entende? Eu acho que é uma administração que precisaria jogar limpo com a população. Sabe? Ó, está quebrado, porque se você faz uma administração de cara mostrando que você está quebrado, pagar em dia se torna uma qualidade. Aí o prefeito vai e grava um vídeo na internet falando quase isso, só que contando uma mentira, porque aí ele fala assim, mesmo com a diminuição de repasses do governo federal, estamos pagando em dia. Isso é mentira, o governo federal não diminuiu o repasse, ele aumentou. Você pode olhar lá no site da transparência.gov, você vai ver que todos os recursos federais que são destinados ao município aumentaram. Então, assim, é um governo que fica naquela coisa de anti-PT e tudo mais, administra a cidade. Sabe, administra, mostra os seus limites, mostra suas deficiências, conversa com o sindicato. Aí você tem secretário processando a imprensa, processando o sindicato. Então, assim, me parece uma administração perdida mesmo, cara. O senhor falou de uma herança, de uma cruz relacionada ao governo anterior e listou uma série de problemas. Mas mesmo com tantos problemas, esse prefeito ele foi eleito, né? O que aconteceu que a oposição não conseguiu chegar e mostrar o seguinte, olha, esse governo não é bom, nós somos uma alternativa? Eu acho que a oposição não conseguiu apresentar uma candidatura que se apresentasse como uma alternativa de verdade. Eu acho que todas as candidaturas que tiveram na eleição passada era quase muito parecido, mais do mesmo. No meu entendimento, a gente não teve a apresentação de uma proposta diferente. É aí que eu falo, a parte da esquerda quer crescer caminhando para a direita. Falta para a esquerda se assumir, nós somos esquerda e o nosso discurso é esse. Eu acho que falta, cara, porque o povo está cansado de gente morna, o povo está cansado de mesmice. O Bolsonaro é um fenômeno porque ele se apresenta antissistema. Ele é o sistema. E porque ele fala o que muitos não têm coragem de falar. E aí a esquerda fica toda doce, não, eu tenho que ficar bem com todo mundo. Tem coisa que não dá pra você ficar bem com todo mundo. Faltou esse candidato. Eu acho que falta. Cara, a esquerda tem que parar de perder medo de defender aquela senhora que sai lá do Parque Pinheiro com 2 mochilão nas costas, desce no busão e para ali na Rua Assis para vender uma meiazinha, para comprar um leite para levar pro filho. A esquerda tem que parar de ter medo de defender essa pessoa e falar, ai, como que eu vou ficar com os empresários? Os empresários têm que entender que aquela moça que está vendendo meia ali é reflexo de uma sociedade que não está funcionando bem. Eu queria que ela tivesse um emprego numa empresa registrada com 13º, ganhasse um salário digno, que pudesse tirar férias para ficar com seus filhos. Ano passado havia um candidato que representasse tudo isso, mas que não foi para a urna eletrônica? Cara, olha, com todo respeito que eu tenho o Heloísio, tá? Não tinha. Tinha o Breno. Mas a UP é um partido que vai demorar muito para crescer. Gosto do método, gosto da linguagem, torço muito por eles, entendeu? Mas a gente não tinha uma candidatura radical, com viabilidade, com articulação possível, com histórico, sabe? Que as pessoas olhavam e falavam assim, esses aqui sempre estão com a gente e tal. Tinha algo novo, muito pequeno, a UP, e tinha a candidatura do PSB, né? Que é esse modelo de esquerda para mim que as pessoas olham e não vê diferença. Essa aproximação lhe incomoda, então? De partidos de esquerda que tentam ali se aproximar e caminhar junto ao centro, à direita, por exemplo? Tem uma diferença de tática e estratégia. A estratégia ela é ampla, ela é muito mais a longo prazo. A tática é circunstancial. Então, taticamente, às vezes, você tem que fazer alguns acordos. Eu aprovei projetos na Câmara porque eu chamei vereador de direita e falei, olha que projeto bom, tá pronto, eu fiz sozinho, você quer assinar comigo? Aí a pessoa olhava, opa, assinava. É uma tática, eu vou ter o voto dessa pessoa, do coleguinha que é mais próximo dessa pessoa, vai votar. É uma tática. Isso não quer dizer que eu caminhei para o lado da direita.
Então, questões pontuais a gente tem que ter. Eu converso com empresário, converso com gente muito rica, numa boa. Não acho pecado ganhar dinheiro, não acho pecado empresário prosperar, porque a realidade é essa, entende? Mas eu acho que a esquerda, ela precisa fazer esse caminho, sabe? De se assumir. Tem um custo? Tem um custo. E a gente tem que estar preparado para isso. Se a gente parte do princípio de visão de mundo, que a sociedade não é harmônica, como é que eu vou trabalhar pela harmonia? A harmonia são os pontos comuns em que a direita entende que isso é bom para a sociedade. A hora que a direita tentar barrar algum projeto, aí está claro essa divisão, né? E a esquerda precisa assumir, nós somos de esquerda, a gente defende povão. Se eu conseguir um projeto que agrada o empresário e que agrada a vendedora de meia, eu vou ficar muito feliz pelos dois. Mas se for um projeto que eu tenho que escolher um ou outro, eu vou escolher a vendedora de meia. E com isso eu vou perder muita gente. O senhor teve uma relação conturbada com o ex-prefeito Sérgio, até ali naquele episódio dos carrinhos de lanche, inclusive, houve uma exaltação, digamos assim, e a relação a gente sabe que não era boa. Com o Paulo é uma relação um pouco melhor institucionalmente falando ou não? Cara, eu já cheguei a mandar mensagem pro Paulo Ney, tipo assim, 2h da tarde, um deputado me mandou uma mensagem, falou: Dinei, tem um negócio aqui de uma verba federal, que o município tem que se inscrever, tal, escolhe 5 cidades aí, porque cada cidade vai receber 200 mil reais, não é que vai receber, vai pleitear. Tá bom, aí eu procurei algumas cidades, tal, falei, puta, eu já arrumei uma emenda de 1 milhão para Poços, deixa eu tentar outra cidade, porque eu ajudo ele como deputado, né? E mandei mensagem pro Paulo Ney, falou: Paulo, vocês têm questão de horas para entrar nesse site, fazer isso para conseguir uma verba. O cara me respondeu: Dinei, já vamos ver isso agora. 5 minutos depois, o Zanetti me ligou, me perguntou, eu expliquei, a prefeitura foi lá e se inscreveu. Então há uma boa vontade nessa relação, independentemente das bandeiras, digamos assim. Eu acho que tem que ter, da minha parte tem. Na anterior não existia? Com o prefeito anterior? Não, o Sérgio é complicado, cara. O senhor nunca chegou a trocar mensagem com o Sérgio no WhatsApp? Creio que se eu troquei foi 1 ou 2 no começo do mandato e nunca mais. Com o Paulo Ney não troco mais também, sabe? Mas converso com o secretário. Por que não? Porque eu não vejo necessidade também, sabe? Eu vejo um buraco na rua, eu mando mensagem pro Damião. Né? E eu tenho bons contatos com vários secretários. Mas eu não sei, cara, se é uma característica minha, Rodrigo. Eu sou capaz de brigar com você na política, acabou aqui, aí a gente sai ali... Vida que segue. Vida que segue, cara. Mas tem muita gente que leva pro coração. E aí eu não sei se é o melhor caminho. Mas eu não posso dizer que a minha relação com o prefeito é ruim, entende? Mas também não é uma relação de parceria. Toda vez que ele pode, ele ataca o PT, alimentando aquele sentimento antipetista, nós contra eles e tal. E eu não gosto, entendeu? Mas também não nego. O Paulo Ney é um cara que, pelo menos até ser prefeito, quando ele chegava na Câmara, eu ia lá, brincava com ele, dava tapa nas costas, fazia piada. Você sabe que eu gosto de brincar, às vezes, zoar. E era numa boa, ele era um secretário que ouvia. Então eu acho que o caminho tem que ser esse. Eu falei para um colega lá da Câmara esses dias, falei assim, é igual um ringue de luta. A hora que você sobe no ringue, a porrada tem que ser forte, cara. Uhum. Acabou a luta, você é um cidadão, você é um pai de família, você é um profissional, o cara também é um profissional, vocês se respeitam. Eu acho que tem que ser assim. No caso, a gente está falando da administração Paulo Ney, na tua visão a gente tem saúde, educação, segurança. Qual o maior problema do Paulo hoje? Cara, a gente está com um problema muito sério na educação, muito sério. É a questão das escolas estruturalmente falando também, né? Eu tenho visto muitos vídeos de vocês, seu principalmente, vocês eu falo seu e do Thiago Mafra, né? Falando de educação, é um problema sério. Cara, a gente tem uma verba do Fundeb muito mal explicada, que virou uma CPI. A explicação não foi suficiente? Não, mas aí é que eu falo, rapaz, tem coisa que a malícia vai ensinando a gente. Foi cogitado abrir uma CPI. Aí os membros do governo foram lá na Câmara. Não, peraí, espera. Segura que a gente vai falar onde tá. Me dá mais uma semana que eu vou explicar. Eu não participei dessa discussão, tá? Uhum. Não participei. O Thiago, desde o começo, abraçou. Falei, Thiago, é tanta coisa, cara. Você cuida disso, eu cuido de outra e tal. Então, eu falei, confio no seu trabalho, você me passa o que for necessário, tamo junto. Mas, quando foi cogitado segurar um pouquinho para aguardar, vamos dar um tempo para eles não falar que a gente... Eu falei, mas vai dar um tempo para quê? Vocês estão achando que eles vão chegar em uma semana, vai apresentar um negócio que eles não estão dando conta?
Não vão, vai perder tempo. Ah, não deu outra? Teve que abrir de novo. Né? A CPI do Fundeb eu acho que é uma coisa muito séria. A prefeitura não consegue resolver o problema de contratar profissionais, cara. Não consegue. Sabe? Fez concurso, fez processo seletivo, depois abriu outro processo seletivo falando que o candidato tem que pagar o exame trabalhista, isso é contra a CLT, pode olhar, artigo 168, obrigação do patrão, faz as coisas erradas, a gente tem que denunciar. Eu acredito que educação, cara, tem que ser comandada por gente que, quando você fala de pedagogia, sabe do que se trata e não faz piada com o pedagogo, entende? Isso acontece hoje? Acontece, eu tenho colega que reclama. O Marcos não é um bom secretário, na sua visão? Eu acho que não, cara. Sabe, esse eu acho, esse foi um jeitinho até delicado de falar, porque se eu for falar com... Eu acho muito ruim, cara. Educação tem que ser gente que pisa o chão da escola, cara. Tem que ser gente que entende a educação como um princípio filosófico, uma questão... E não como um negócio. Exato. Hoje há uma visão de negócio na Secretaria de Educação. E muito mal feita, entende? Eu já escutei gente falando do secretário estar numa reunião com profissionais, levantar e falar, vocês me desculpem, eu preciso sair que eu tenho que ir para São Paulo dar uma palestra. Pô, velho, que profissionalismo que é esse, cara? Então, assim, eu acho que a educação tá lastimável. Uma visão de mercado que não é o que se precisa para a educação pública. Aliás, é uma marca dessa administração também, pessoas que chegam com a mentalidade empresarial e falam assim, agora eu vou ensinar como é que administra. Só faz cagada. Entendeu? Não é assim, serviço público é outra dinâmica. O cara tem que ter humildade. O cara, assim, não estou me dando como exemplo, ia falar que não ia dar. Mas, por exemplo, quando eu virei diretor de escola, eu fui eleito porque os meninos gostavam muito de mim. 90% dos meus votos foi dos meninos. E de muitos pais também, mas boa parte dos meninos. Quando eu fui eleito, eu cheguei na secretaria, olhava uma secretária, 20 anos de escola, 15 anos de escola, a outra prestes a aposentar. Eu cheguei e falei para ela, olha, eu vim aqui, eu quero que vocês me ensinem a trabalhar. Quero aprender com vocês. Eu não cheguei aqui para dizer o que tem que ser feito. Com o tempo você vai aprendendo, algumas rotinas mecânicas que você vê que já não tem sentido, aí você já tem mais capacidade para dialogar, propor mudança, porque você tem autoridade para isso, mas tem que ser com diálogo. Nessa administração eu não vejo isso, cara. Eu vejo gente chegando lá e falando, agora eu vou ensinar como é que é. E faz errado. Não tem humildade, recebe crítica, apela. Imagina você virar prefeito, cara, se for apelar com todo mundo que te critica, cara. Vou processar. Então, eu acho, na educação, na saúde, vejo algumas coisas melhorando. Olha para você ver, que é um vereador de oposição, essa vai virar corte. Vejo algumas coisas melhorando, mas tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa. A terceirização do serviço público, eu entendo a funcionalidade dela, mas ela é um atestado de incapacidade do próprio poder público de fazer o seu papel. E onde tem terceirização, você tem enfraquecimento de muita coisa. Eu, servidor concursado, se eu vejo uma coisa errada e você é meu chefe, eu te denuncio, cara. Eu, servidor terceirizado, se eu te denunciar, de alguma maneira eu vou ser demitido, cara. Entende? Então, na saúde, eu vejo melhorias, mas essa terceirização desenfreada é uma preocupação que eu tenho. E por aí vai, cara. A Secretaria de Obras, não sei o que esses caras vão apresentar, uma prefeitura quebrada, né? Serviços públicos, terceirização também, criando pessoas trabalhando, fazendo quase que a mesma tarefa, e umas recebem insalubridade, outras não recebem, gera um descontentamento, caminhão da prefeitura parado e terceirizando caminhão, enfim, me parece uma administração confusa, me parece uma administração de alguém que acha que sabe mais do que realmente sabe. Perfeito, Dinei. Nós vamos para o nosso segundo intervalo comercial. E daqui a pouco a gente está de volta. Sabe aquele lugar que tem tudo o que você precisa? É tão bom saber que ele existe.
Por exemplo, Papelaria Artipel. Agenda 2026? Já tem. Mochila estilosa? Também temos. Organizar casa ou escritório? Temos soluções. Presente especial? Temos opções incríveis. Aquele item quase impossível de achar? Aqui você encontra. Praticidade, variedade e um atendimento com carinho que só a Artipel tem. Tudo em um só lugar, do jeitinho que você precisa. Papelaria Artipel. Sempre a melhor escolha. Sempre com você. GR Vivari, você encontra mais do que estética. Uma clínica médica de estética integrativa, com um time completo de especialistas, com o Dr. André Ribeiro, ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Douglas Peçanha, médico em emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal e longevidade, além de dermatologista, especialista em harmonização facial, nutricionista e equipe de estética facial e corporal. Na GR Vivari, você passa por todos os profissionais em um único protocolo integrado, pensado para transformar sua saúde e autoestima. Eu sei que você busca praticidade na hora de fazer suas compras, então vem comigo para conhecer o site da Casa Sertaneja Eletro. Um site com mais de 3 mil itens das principais marcas, modelos com preços 100% personalizados e o principal, descontos para pagamento no Pix. Aqui na Sertaneja, nós entregamos o seu produto através das compras do site em até 2 horas e com um desconto especial de 5% para pagamento no Pix. Faz o seguinte, use o meu cupom Primeira Compra e tenha mais 5% off. É a Sertaneja trazendo o universo da loja para sua casa na palma da sua mão. Alta definição de volta para a última parte do nosso bate-papo com o vereador Dinei Lennon. Dinei, a gente estava falando aqui do Dinei professor, algumas menções que a gente fez aqui durante o programa. E muitas coisas que a gente escuta, principalmente de quem tenta lhe atacar, é do que o Dinei em sala de aula ele é um doutrinador, o Dinei ele tem o raio comunista nos alunos, né? Como é que se lida com esse tipo de posicionamento, de crítica? O Dinei, professor, ele é um doutrinador? Rapaz, eu precisava começar a discutir esse assunto, que alguém me apresentasse uma definição do que é um doutrinador. Eu vou te dar um exemplo, cara. O cara que é judeu... mentira, vamos pensar no judeu não. Vamos pensar no cristão mais ortodoxo. O cara que é cristão ortodoxo, o cara quando vai almoçar, antes dele almoçar, ele faz uma oração, ele agradece a Deus o alimento dele. Ele é cristão comendo. Ele é cristão quando ele encontra alguém na rua e fala, oi, tudo bem? Vai com Deus. Ele cumprimenta como cristão. E por aí vai. O cara que é socialista, ele é socialista. Então, o Dinei vai dar uma aula sobre a história do Brasil. Eu vou falar da escravidão. A minha aula é intencional, cara. Se eu terminar aquele conteúdo e tiver aluno achando que escravidão é uma coisa legal, não foi bem feito o trabalho. O objetivo da aula sobre escravidão é você fazer uma leitura do processo histórico, aprender a fazer análise, mas existe um encaminhamento para isso. Eu vou dar uma aula sobre ditadura militar no Brasil. Eu espero que os meninos aprendam a importância da democracia e que a gente nunca mais caia numa ditadura. Então, hoje em dia, você tem pessoas que defendem ditadura. Você tem gente que defende voltar à monarquia, por exemplo. Existe, inclusive, um projeto de tentar fazer um novo plebiscito no Congresso Nacional. É cada um. Sobre possibilidade, né? Enfim, mas é um direito da pessoa pensar e ser o que ela é. O Dinei, professor, é um cara que dá aula. Se você falar assim, Dinei, qual o conteúdo que você trabalhou na semana passada na sala de aula? Eu trabalhei o Estado Democrático de Direito. Os meninos estão aprendendo comigo o que são os 3 poderes. Nesse momento, a gente está falando sobre o poder judiciário e a atividade, depois de ter lido bastante, a gente simula um julgamento. E aí eles têm que estudar a lei, é um caso de um adolescente. Eles têm que estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 1º, 4º e 5º da Constituição. E aí eu lembro que teve uma sala que eu peguei e fiz uma leitura de um trecho da Constituição que fala que o objetivo da República é diminuir a desigualdade social, diminuir a desigualdade regional, promover os direitos humanos, tal. Eu comecei a falar aquilo, teve um aluno que falou assim, mas isso aí é coisa de esquerda. Eu falei, não é de esquerda, é a Constituição Federal. Então as pessoas confundem. Quem tem aula comigo sabe. Eu não chego na sala falando viva o Lula. Ô, gente, bom dia. Quem for Já petista, teve algum aluno que chegou reativo com você, né? Muitos. Chegam. Tem uns que chegam preparados de casa. Tá. Eu percebo isso. Mas aí eu consigo desarmar quando ele percebe que eu não vou tratá-lo diferente.
Eu tenho um aluno que os meninos comentam que ele é bolsonarista extremista. Ele fez uma atividade minha, uma dissertação. E eu tenho uma aluna que é de esquerda, vai com camiseta do Che Guevara e tal. Esse menino bolsonarista teve uma nota maior que a menina que é de esquerda. Porque eu não avaliei o que ele pensa da vida, eu avaliei como é que ele constrói o argumento dele. Ele fez uma dissertação, ele fez uma introdução, desenvolveu, colocou dados. E quando um aluno desse recebe uma nota boa e aquele aluno que falha no argumento, mas tem o ideal próximo ao seu, por exemplo, como é que ele reage? O menino bolsonarista, geralmente, ele olha e fala, uai. Mas a expectativa é essa mesmo, porque essa menina, esse menino, por exemplo, que já tem um posicionamento político mais à esquerda, se ele tem uma nota menor, ele fica assim, mas como assim, Dinei? Uai, peraí. Será que o fato dele ser um bolsonarista e ter um pensamento diferente do seu faz com que ele se empenhe em querer ser melhor na atividade? Talvez seja um pouco isso, não? Às vezes eu vejo provocações. Provocações. Por exemplo, eu estou falando de Estado Democrático de Direito, aí a pessoa vai lá e faz uma dissertação defendendo o dia 8 de janeiro. Tá. Aí ela falou, eu quero ver o que ele vai dizer agora. Eu não entro no mérito do conteúdo. No mérito político, você entra no mérito educacional. Hoje, Rodrigo, eu tenho uma dificuldade muito grande que os meus alunos atuais e os que virão, eles me conhecem da política antes da sala de aula. E eu sempre tenho que lembrá-los isso. Falo, olha, eu sou professor faz 21 anos, vereador faz 4. Vocês podem ver um vídeo meu na internet, vocês podem ver um comentário na mídia, sei lá, qualquer lugar que vocês acessam, mas vocês vão construir uma opinião sobre o professor pelo que eu faço dessa porta para dentro. Aí você vai avaliar o meu trabalho, a minha aula. É isso que eu espero, entende? Mas é um pouco difícil. Hoje eu sinto uma dificuldade de separar, sabe? Até os meninos que eu mais adoro vivem fazendo piadinha, o vereador. Às vezes chega um aluno que quer mostrar alguma coisa do bairro. É difícil separar. Agora, o que não existe é essa doutrinação, como se diz. E é uma falta de respeito com os alunos. Porque imagina, Rodrigo, se você fosse meu aluno, se fosse um adolescente... se alguém diz que o Dinei doutrina o Rodrigo, eu vejo que a ofensa não é contra mim, é contra você. É contra o aluno. Entendeu? Porque aí você é cabeça vazia, você é um idiota. Você não tem personalidade. Eu sou especialista em gênero e diversidade na escola. Fiz uma pós na UFLA sobre isso. Então eu fiquei 2 anos estudando gênero e diversidade na escola. Então eu sou o professor que vai falar sobre o racismo, LGBTfobia e as pautas identitárias como um todo. É minha matéria, sociologia, e ainda me especializei nesse assunto. Cara, quando eu levanto esses assuntos em sala de aula, os meninos dão baile. Os meninos estão muito melhores do que a gente. Eu comparo meus meninos de hoje com os meninos de 10 anos atrás. Você levantava uma pauta sobre machismo, por exemplo. Eles tinham muito para ouvir, aprender. Hoje, eles te corrigem toda hora, cara. A gente teve uma reunião dos professores tempo atrás e alguns colegas estavam manifestando dificuldade de lidar com esses temas. O tema do municipal era educação antirracista, esse ano. A gente fica um pouco de receio, porque às vezes a gente fala e aí a gente é criticado. Eu pedi a palavra e falei, gente, fale. Se o aluno te corrigir, agradeça, peça desculpa. Falou, eu errei, nossa, eu não sabia, o tal do criado mudo que não pode falar. Eu fui aprender depois de velho. Sabe? Tenha humildade e aprenda. Então, os meninos hoje, eles são muito bons. Dizer que um professor doutrina é mentira e é desrespeitar os meninos. Mas não negue a identidade das pessoas. Foi como eu comecei te respondendo. Entende? Eu sou uma pessoa de esquerda, eu sou um entrevistado de esquerda. O senhor é um comunista? Eu sou um comunista. Sou um comunista. Eu tenho um pensamento muito próximo do cristianismo. Comunismo, cristianismo, a utopia é muito parecida. Quando a gente fala de comunismo, bom, o senhor tem um filho, inclusive, que leva o nome de um líder comunista, né? A gente automaticamente fala, o principal argumento é o famoso, é o comunista de iPhone, enfim. As críticas geralmente ao comunismo, elas são rasas demais, na sua visão? São. Como essa do comunista de iPhone? Essa eu respondo o seguinte, né? Se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. A utopia comunista é que a gente possa desfrutar do fruto do trabalho de uma forma mais justa. Se a sociedade
consegue produzir um iPhone, então que todos possam ter iPhone. Se a sociedade produz uma máquina que faz o trabalho de 200 pessoas, que o produto dessa máquina não desampare essas 200 pessoas. Na nossa utopia, eu friso muito a questão da utopia, porque é o sonho onde a gente quer chegar. Se a gente consegue produzir uma tecnologia suficiente para garantir as nossas necessidades, a gente vai viver mais, cara. A gente vai nadar na cachoeira mais, a gente vai namorar mais, a gente vai ler mais. Se as críticas ao comunismo hoje elas são rasas, qual a maior crítica do Diney Lennon ao comunismo? Ai, acabou. Ou o comunismo não falhou? O comunismo nunca existiu. Sim, Aqueles que lutaram, sim, aqueles que lutaram rumando, sonhando a utopia comunista, foi um caminho falharam. que não chegou no fim. Sei lá, a União Soviética falhou em querer impor o comunismo porque tinha mais força militar? Não é assim. Tanto o leste europeu desabou por causa disso. Então, assim, as pessoas vão abraçar uma luta quando elas se sentirem parte daquilo. O dia que o trabalhador rural, que tem calo na mão, que acorda 4h30 da manhã e trabalha debaixo do sol o dia inteiro, o dia que ele entender que a terra tem que ser de quem tem calo na mão, e não de quem está na praia olhando lá os gráficos do crescimento da produção que vai ser exportada para outro país, e ele tomar consciência de que a realidade dele é a realidade do cara que trabalha na borracha, o que trabalha no algodão, o que trabalha no café, o que trabalha com a laranja, e que é possível os produtores de riqueza não ficarem tão desamparados como é no capitalismo, a gente consegue fazer algumas mudanças, né? O sistema da desigualdade, o sistema da pobreza, o sistema da fome, o sistema do fim do mundo é o capitalismo, né? Você fala das críticas rasas. Onde o comunismo deu certo? Eu falo, mas o capitalismo não deu. Onde que o capitalismo deu certo? Ou dar certo é eu pegar esse teu copo e... aqui ó, meu sistema deu certo, ó, eu tenho água à vontade. Porque o capitalismo é isso. Um Estado comunista, ele é possível ainda hoje? Cara, o Marx ele fala que o processo ele é histórico e dialético, ele não tem uma fórmula e um formato único, né? Por exemplo, Cuba, nos anos 90, você vai falar para Cuba manter 100% do controle estatal sobre a economia, passando um bloqueio econômico e uma União Soviética falida, e de repente o pessoal perdeu o maior parceiro comercial da história, não tem entrada de divisa, ninguém pode comprar, ninguém pode vender para Cuba. Aí você vai falar que Cuba está errado de fazer parceria e dividir metade dos hotéis com a Itália? Olha que contradição. Não é, mas você tem que viver a sua realidade, entende? Então, assim, o socialismo, ele já provou que quando ele tem espaço para caminhar, ele evolui muito. Vou te fazer um comentário. Quando a gente encontra a pessoa na rua, fala, oi, tudo bem, teu aniversário. O que as pessoas desejam para a pessoa? Saúde. Parabéns, olha, muita saúde, porque o resto... a gente dá um jeito. Aí eu vou avaliar, então. Saúde, eu acho que é o principal na vida de um ser humano e é o principal papel do poder público do Estado, correto? Vamos analisar a saúde cubana, então. Um país bloqueado, que ninguém compra nada, ninguém pode vender nada. Olha a mortalidade infantil em Cuba. Mas Cuba é um bom país para o seu cidadão? Cara, Cuba é um país que tem todos os defeitos que os países da América Latina têm. A diferença é que Cuba tem algumas qualidades que a maioria não tem. Mas é um regime ditatorial, isso vocês reconhecem? O senhor reconhece ou não? Cara, se para ser candidato eu vou lá, dou o meu nome, eu não preciso ser filiado a nenhum partido político. Para ser candidato eu tenho que ter um documento de aval da comunidade que eu participo dizendo que eu posso ser candidato. E tem eleição de 4 em 4 anos, onde as urnas são acompanhadas e fiscalizadas por los pioneiros, que são os meninos. As urnas eleitorais em Cuba, quem fiscaliza e acompanha não é o fiscal do partido político, são as crianças da escola, supervisionada por adultos, mas elas acompanham. Então Cuba não é uma ditadura por ter uma eleição e um resultado na sua leitura? Eu acho que esse é o principal requisito que a democracia liberal puxa para si. Fidel não foi um ditador, por exemplo? Não, Fidel foi eleito pela província de Santiago de Cuba de 4 em 4 anos durante toda a vida dele. E aclamado pela população, amado e idolatrado. E a pergunta clássica, se Maduro? E o Maduro? Maduro é um lutador anti-imperialista. O senhor defende Maduro? Eu defendo a luta anti-imperialista. Nenhum país pode querer invadir a Venezuela agora, alegando que vai combater narcotráfico, isso é mentira.
Mentira, eles querem petróleo. Fizeram com a Líbia. O Muammar Gaddafi era um ditadorzão do mal. A Líbia tinha o melhor IDH do continente africano. Melhor economia, melhor qualidade de vida do continente africano. Ah, mas tem um ditador malvadão. Foram lá destruir o país, o povo hoje lá vive na miséria, mas o petróleo agora é dos europeus, da OTAN. E aí, cara, na geopolítica, você não se relaciona só por amor, afeto e pertencimento, identificação. Você tem alianças estratégicas, né? Então, a Venezuela, hoje, ela é uma fonte de resistência da América Latina contra a ingerência dos Estados Unidos. É uma democracia. Cara, se tem eleição, se você pode puxar um plebiscito no meio do mandato... As eleições não foram, na sua visão, não foram fraudadas, mesmo com as questões envolvendo as cédulas nas últimas eleições, toda aquela polêmica, não. Cara, existem poderes constituídos dentro da Venezuela. A população participou do processo eleitoral. Foi reconhecido pelas instituições que são amplamente democráticas dentro da Venezuela. As pessoas não sabem que na Venezuela tem 4 poderes, não são 3. Né? Então, assim, eles têm os problemas deles, que eles têm que resolver. Eu não vou fazer cor. Se você quiser que eu faça crítica a algum país da América Latina, primeiro nós vamos ter que falar da Argentina. Que é um líder de direita. Que é um líder de direita que está levando o povo a passar fome. Dinei, acho que a gente poderia passar mais 1 hora conversando aqui, com todo o respeito e com toda classe que a gente está discutindo, mas a gente precisa encerrar. Eu vou fazer no final o que eu faço com todos os convidados, que é de deixar um recado para quem nos assiste aqui nesse momento, aqui no Alta Definição. Espaço aberto. Ah, eu deixo o recado? Ah, tá. É essa câmera? Isso. Bom, o recado é que as discussões que nós tivemos aqui sobre política, geopolítica, são muito importantes e que eu estou aqui por uma coisa, por exercer um cargo de vereador no município de Poços de Caldas e que, em função disso, eu estou à disposição sempre para trabalhar, para ouvir, para atender as pessoas, para fazer o meu melhor. Quem acompanha o nosso trabalho, conhece o nosso trabalho, sabe que o Dinei, quando vai conversar, atender uma pessoa, eu não pergunto para ela qual que é a ideologia, qual que é a religião, que time que ela torce, que partido que ela gosta ou não gosta. A gente trabalha para todos. E eu acho que esse recado é importante. O agente político, ele está aqui para trabalhar para toda a população e espero atender essa expectativa dentro das minhas possibilidades. Perfeito, Dinei, obrigado pela participação, Valeu, viu? Muito legal o prazer, bate-papo. Gostei. Prazer. A gente volta na próxima quarta-feira aqui na TV Plan. Uma boa noite para você e até lá. Alta Definição. Apoio Cultural GR Vivari.